Essa aula de hoje fala sobre um tema muito bacana, sobre Corporate Finance. E a primeira coisa que a gente tem que estar ciente disso é que o Corporate Finance ele é um conceito que pode explicar duas coisas, tá? A primeira coisa são as finanças corporativas. Finanças corporativas é muito parecido, tá, com as finanças pessoais. Só que finança pessoal, eu estou falando do quê? Eu estou falando de pessoa física. Não estou falando de pessoa física. Finança corporativa, eu estou falando de pessoa jurídica. Então, dentro de finança corporativa, por exemplo, eu falo do balanço da empresa. Só que dentro do nosso segmento, dentro aqui do nosso conteúdo que é para concurso bancário, o Corporate Finance ele está envolvido dentro do que a gente chama de Corporate Banking. Tá? E o que é o Corporate Banking? O Corporate Banking ele é o serviço bancário, tá? Ele é um serviço bancário destinado para as grandes empresas. Tá? Então, grandes empresas são atendidas dentro do Corporate Banking. E dentro do Corporate Banking tem o serviço de Corporate Finance. Mas que serviço é esse? Né? Que serviço é esse? O Corporate Finance é um segmento, tá? Então, um serviço dentro do Corporate Banking que ele é voltado para ajudar as empresas em processos de aquisição, fusão, cisão e incorporação. Então é isso, tá? O conceito de Corporate Finance é isso. É um segmento dentro do Corporate Banking que ajuda as empresas no processo de aquisição, fusão, cisão e incorporação. Professor, é só isso? Não. Por quê? Porque vão te exigir o conhecimento sobre esses conceitos. Você precisa ter os conceitos de aquisição, fusão, cisão e incorporação dentro do teu repertório para poder responder questões de Corporate Finance. Tá? Então, até aqui, a aula de Corporate Finance é até aqui. É um segmento do Corporate Banking voltado para auxiliar as empresas nos processos de aquisição, fusão, cisão e incorporação. Agora a gente vai entender que conceitos são esses, beleza? E é bem simples, bem tranquilo. Começando por fusão. Fusão de empresas é a união de duas ou mais empresas. Geralmente, ou seja, não é obrigatoriamente, tá? Então, geralmente do mesmo setor. E a fusão ela resulta na criação de uma nova empresa. Então, qual é o exemplo que a gente tem aqui mais forte no Brasil? A gente tinha a Perdigão e a Sadia, que eram empresas do mesmo porte, que se uniram e criaram a BR Foods. Então, duas empresas do mesmo porte, se somaram e criaram a BR Foods. Então, a fusão é isso. Duas empresas formam uma nova empresa. Então, a empresa A mais a empresa B formam a empresa C. Bacana? Duas empresas ou mais se unem e formam uma só. Isso é fusão. Mas a gente tem também o conceito de incorporação. Na incorporação, uma empresa absorve a outra, tá? Uma empresa ela vai e engole a outra. Qual é o exemplo que a gente tem disso? Em relação ao Banco do Brasil e a nossa Caixa. A nossa Caixa, ela era um banco de São Paulo. Tá? Ela era um banco de São Paulo. O Banco do Brasil foi lá e engoliu ela. Então, toda a estrutura da nossa Caixa foi para o Banco do Brasil. Então, não existe mais Nova Caixa, não existe mais Nova Caixa. Só existe Banco do Brasil. Todas as agências da nossa Caixa viraram agências do Banco do Brasil. Então, a incorporação ela ocorre quando a gente tem uma empresa que é maior do que a outra. Então, a gente tem, por exemplo, a empresa A
grandona aqui, mais a empresa B pequenininha, e que vai formar a empresa A. A empresa A ela continua existindo, a empresa B é incorporada, é engolida por ela. Então, esse é o conceito de incorporação. Na fusão, duas empresas ou mais formam uma nova. Na incorporação, uma empresa engole a outra e aquela que foi engolida deixa de existir. Mas a gente também tem o conceito de cisão. A cisão é tipo o divórcio, sabe? É quando uma empresa ela pega uma parte dela e joga para uma outra empresa. O grande exemplo que a gente tem é da empresa aérea Gol, tá? A empresa aérea Gol. A Gol é uma companhia aérea e dentro dela tinha o programa, ela tinha dentro dela um programa de fidelidade, tá? Programa de fidelidade, que é o famoso, ainda continua tendo esse nome, famoso Smiles. Só que o Smiles era controlado pela própria Gol. Mas a empresa, em determinado momento, decidiu separar essas áreas, ficando a Gol responsável pela parte de voo e a Smiles responsável pela parte de milhas. As empresas elas se separaram. Então, isso que é a cisão. Então, a cisão você tem uma empresa, a empresa A, e a empresa A passa a ser mais de uma empresa. Empresa A mais empresa B. Existem alguns casos de cisão, tá? É possível também um caso de cisão onde a empresa A deixe de existir e passem a existir a empresa B e a empresa C. Tá? Também é possível. Então era possível, por exemplo, que a Gol deixasse de existir e existisse a Smiles e uma outra empresa de aviação. A empresa de aviação Trave. Trave e Smiles eram as empresas que eram a Gol. Então é possível também. Cisão é isso, separação. Uma empresa pode se transformar em duas, como foi o caso da Gol, ou uma empresa pode deixar de existir e se transformar em outras duas, em outras três, em outras quatro e assim por diante. E por fim, o último conceito que a gente vai ver hoje é o conceito de aquisição. Aquisição, uma empresa compra outra, tá? Uma empresa compra outra, mas preserva a marca dela. Quem é muito famosa por fazer várias aquisições é a Ambev. Então, por exemplo, quem gosta de cerveja já deve ter ouvido falar na cervejaria Colorado, tá? Na cervejaria Colorado, que é uma cervejaria de Ribeirão Preto. A cervejaria artesanal começou a crescer muito. A Ambev foi e comprou a Colorado. Só que a Ambev continua deixando existir a cervejaria Colorado. Então a cervejaria Colorado ainda existe. Então essa que é a grande diferença, por exemplo, de uma incorporação ou de uma fusão. Continua existindo a cervejaria Ambev e continua existindo a cervejaria Colorado. Só que agora todo, né, lucro da cervejaria Colorado ele é enviado para a Ambev, tá? Porque a Ambev comprou, mas a Ambev não descaracterizou essa marca, ela não fechou essa empresa, a empresa ela continua existindo. Então, se você for lá dar uma olhadinha, existe ainda o CNPJ da Colorado, só que o lucro dela tem que passar para a Ambev porque a Ambev é a dona dela, tá? Então, essa que é a grande diferença de aquisição para fusão e incorporação. A empresa que foi comprada continua existindo e, inclusive, pode ter uma gestão completamente independente. Bacana? Então é isso, gente, que a gente tinha para falar hoje de Corporate Finance. Eu acho que a grande sacada dessa aula é entender os conceitos de fusão, incorporação, cisão, tá? Mas se ficar alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, beleza? Me segue lá no Instagram se tiver alguma dúvida e para a gente também ter uma proximidade maior. E e a dica principal é veja a aula dentro da playlist do que você está estudando. Então, se está estudando, por exemplo, o concurso do Banco da Amazônia, que é o
próximo concurso que a gente tem, veja essa aula dentro da playlist do Banco da Amazônia. Fechado? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.